Então, bom, boa tarde a todos. Bom dia, né? Boa tarde. Quando o Luiz Paulino tinha comentado comigo, né, de vir falar aqui, e eu acho que, considerando que a minha participação recente como responsável pelo Departamento de Jovens aqui na STB, eu considerei que, então, o meu papel era mais focado nessa questão dos jovens, e é um desafio muito complicado, né, porque eu não falo em nome dos jovens, né, os jovens são diversos, os jovens têm opiniões, eu pensei, o que eu vou falar? Que legitimidade eu tenho para falar em nome dos jovens, né? Mas a sincronicidade acho que me ajudou bastante, e aconteceu na escola de verão, durante a escola de verão, em Teresópolis, mês passado, os jovens terem se encontrado numa casa separada do hotel onde aconteceu a escola. A gente frequentava a escola e também tínhamos muitos debates sobre o que queríamos para o futuro da ST e para o movimento de jovens. Então, foi muito bom que agora a minha ideia nessa fala é justamente ler com vocês o que a gente fez e chamou de Declaração de Teresópolis. 7 proposições dos e das jovens para a sociedade teosófica do século XXI. Sim. E a ideia é justamente que a gente possa fazer uma leitura comentada, porque essa declaração foi feita para isso, né? Para justamente declarar ideias, pensamentos e objetivos para que a gente possa pensar o futuro da STB. Então, eu precisava primeiro alertar que, se vocês não gostarem da declaração, vocês podem culpar os 16 jovens que estavam lá presentes e que, né, participaram coletivamente da construção, alguns deles estão aqui presentes, mas a minha ideia é fazer um comentário e expandir esse assunto. Então, a expansão é a maneira com que eu entendo esses itens. Então, se vocês não gostarem da expansão, né, eu assumo a responsabilidade, aí o karma, pelas minhas palavras. Tá? Então, a ideia é realmente ler ele inteiro, ele não é tão longo, né? Ele tem uma página aí com a letra pequenininha. E o que eu gostaria de fazer, só um comentário antes de entrar, é que eu recebi feedback de algumas pessoas, né, sobre essa declaração em privado, gostando e tal, de maneira geral, elogiando a declaração. Mas eu trouxe aqui 2 pequenos fragmentos. Então, eu trouxe aqui. Porque existe um grupo de trabalho que foi criado, acredito eu, lá na reunião de planejamento estratégico na Holanda, internacional, para pensar a questão dos jovens no mundo, na sociedade teosófica. E quem está organizando, coordenando essa iniciativa é o Vic Hautin, que é um teosofista das Filipinas, muito respeitado, né? E acaba que alguns de nós, eu também estou, a Isa também está, eu acho que César também está, né, na comissão, enfim, e eu acabei mandando para lá essa declaração. E aí, deixa eu colocar um cronômetro, esqueci esse detalhe. E aí eu mandei para lá para justamente ver o feedback de teosofistas, jovens teosofistas de outros lugares do mundo, porque nós éramos só 16 ali, né? Não é como se a gente pudesse falar para todo mundo. Ele não me respondeu, mas como eu sou um pouco... Eu falei, não é possível. Aí eu mandei uma mensagem privada para ele, pro Vic, falando assim, Vic, semana que vem eu pretendo expandir esse assunto e tal, seria muito bom se pudesse compartilhar uma reação, um feedback, só pra gente ver, né, se tá alinhado, se não tá e tal. E aí eu trouxe um fragmento do e-mail que ele mandou, que ele respondeu pro grupo, né? Aí ele diz assim, sim, eu li a declaração e na verdade compartilhei com os jovens teosofistas das Filipinas. Eles concordam de maneira geral com a declaração e apoiam os esforços para fazer a ST tornar-se mais relevante para a sociedade moderna. Então esse foi um comentário do Vic, e teve um outro comentário também, eu trouxe esse porque eles foram meio públicos, porque algumas pessoas falaram comigo em privado, mas esses são meio públicos nesse grupo, né, de discussão. Esse eu li. Esse eu li. Então, porque foi lá no grupo. E eu trouxe também um comentário da Patrícia, que é uma jovem teosofista italiana, que também já veio nos nossos encontros internacionais, jovens aqui no Brasil, 2 vezes, e ela também deu o feedback dela. Claro, tudo é traduzido, né? E então ela coloca que é maravilhoso que vocês tenham se encontrado para desenvolver propostas comuns com o objetivo de dar à sociedade teosófica a força para sobreviver e crescer em relevância. Acho que interações como essa de união e diálogo que vocês mostraram ao elaborar esses 7 pontos deveria ser encorajado entre jovens membros. Eu concordo com todos os pontos que vocês apresentaram. Inclusive, esse momento aqui, né, eu acho que o comentário da Patrícia vale porque a gente está vendo aqui, né, promovido aí pela coordenação do Raj, de realmente tentar debater o futuro, porque senão a gente pode ficar estagnado, né? Então, eu trouxe aqui essa opinião dela. Bom, eu acho que eu poderia ler mesmo o início, porque o início já apresenta um pouco qual é a proposta. E aí a gente já pode
expandindo. O Vic, no e-mail dele, ele diz que concorda em termos gerais, assim como os jovens lá das Filipinas, mas ele faz algumas pequenas ressalvas em alguns pontos, que eu vou também fazer os comentários para trazer essa opinião do Vic, que embora... Você vai falar das ressalvas do Vic? Sim. Vou falar das duas que eu acho que são mais significativas, assim, tá? Mas assim, então apresentando a declaração de Teresópolis. 7 proposições dos jovens, bom, já falei isso, né? Então ele começa assim: na história da sociedade teosófica, grande valor foi atribuído à juventude, como forma de garantir a continuidade do trabalho. Embora a continuidade seja essencial, a juventude também carrega consigo um grande potencial de efetivar mudanças. Eu acho que essa é um pouco a tônica, né, de pensar não só, tudo bem, continuar fazendo as coisas que está fazendo bem, mas o que a gente precisa mudar, né? No século XXI, em que a sociedade teosófica precisa lidar com desafios decorrentes de uma nova época, adaptar-se aos novos contextos não é apenas uma estratégia de sobrevivência, mas também uma responsabilidade constante de quem busca compartilhar ensinamentos sobre o divino. Isso aqui faz uma menção, inclusive é descrito às vezes como uma das características dos homens e mulheres santas, né, dos bodhisattvas, a capacidade de adequar seus ensinamentos ao contexto em que eles se encontram, né, uma responsabilidade de quem se coloca nesse papel de disseminar alguma coisa no que se refere ao divino. Com respeito e gratidão por todo o trabalho que foi e continua sendo feito, o presente documento descreve proposições de caráter dialógico e construtivo. Dialógico é aquele que propõe um diálogo sincero, que vai e volta, né? Então eu ensaiei a minha fala ontem, para cronometrar o tempo, e eu vi que estava um pouquinho longo, que é 1 hora para cada pessoa, mais os comentários, então estava mais ou menos 40 e poucos minutos, eu vou tentar falar em menos de 40 para a gente poder também ter uma troca, né? Então, entre os dias 20 e 26 de janeiro de 2020, durante a 29ª Escola Teosófica de Verão, um grupo de jovens adultos encontrou-se em Teresópolis, no Rio de Janeiro, com o objetivo de debater o passado, presente e futuro do movimento de jovens e da sociedade teosófica. As proposições abaixo descrevem uma mentalidade e algumas intenções. Eu queria destacar aqui que quando eu falo uma mentalidade, significa que é um modo de pensar. E eu, no meu otimismo, ao pensar, se nós pensarmos que tem primeira geração de teosofistas, segunda geração de teosofistas, terceira geração de teosofistas, eu acho que um pouco dessas ideias aqui estão alinhadas com o que eu espero aos poucos que se torne o que pode ser considerado a 4ª. Modo de pensar, modo de entender a sociedade teosófica. Eu, na minha pretensão, mas qual seria a função do jovem sem um pouquinho de pretensão? E intenções. A gente não quis colocar como objetivos, que parece que é uma coisa assim, muito a curto prazo, né? Então, intenções que... Só que, ao mesmo tempo, uma das coisas que a gente discutiu lá foi o seguinte: a gente não quer tanto dizer assim, olha, Marco, olha, Isis, pessoas que têm uma relevância muito grande na sociedade, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. A nossa intenção não foi tanto de ser esse ponto crítico, mas dizer assim, olha, isso é o que a gente quer e isso é o que a gente pretende fazer, né? E vamos dialogar sobre e ver o que acontece, né? Então não é tanto apontar o dedo, né? Bom, e são resultados desse momento de reflexão, buscando construir o diálogo para a construção de uma sociedade teosófica mais preparada para chegar com vigor no século 22. Lembrando que, como já foi mencionado aqui, a sociedade teosófica, aos poucos, ela está diminuindo em número de membros, faz algum tempo já, tanto internacional quanto no Brasil, e alguns poderiam dizer está se afastando, talvez, de coisas que as pessoas sentem que tem a ver com a vida delas, talvez tenha a ver com isso, né? Então, alguma coisa precisa ser feita se a gente tiver essa vontade de que ela chegue com vigor. Talvez ela chegue no século 22 com 2.000 membros no mundo, né? Pode ser também, talvez seja bom, mas se a gente quiser que isso seja uma ferramenta para a humanidade de maneira mais ampla, é bom a gente pensar mais estrategicamente. Bom, o item 1, então, diz assim, e esse é o item que é a tônica principal do documento: aprofundar a conexão entre os ideais teosóficos e a sociedade teosófica, sociedade em geral, no século XXI. Para tal, refletir sobre como as formas como as bases teóricas do movimento teosófico aplicam-se na prática. O Vic foi uma das ressalvas que ele fez, é que a ideia dele de prática era bem coisas que a gente faz. Então, vamos meditar, vamos estudar, vamos ajudar as pessoas que precisam. Ele estava pensando muito nesse sentido de ação. E aqui o nosso item vai dar uma ênfase um pouco diferente. Vou continuar. Essa reflexão inclui
as formas como os valores filosóficos podem ser expressos em temas relevantes à sociedade. Porque o que acontece? Nós todos estamos vivendo uma sociedade muito complexa, paradoxal, estranha e perturbadora. E é difícil fazer sentido da sociedade e se colocar nela. Então, esses exemplos de assuntos que foram colocados aqui, são só exemplos, são alguns dos assuntos que a gente poderia pensar. Como esses temas se impõem sobre nós. Nós temos que pensar sobre eles para nos posicionar, para fazer sentido do mundo. E como que essa bagagem da sociedade filosófica pode nos ajudar a isso. E eu acho que na questão dos jovens isso é ainda mais importante. Essa sociedade estranha, paradoxal, você quis dizer a sociedade? Não, a nossa sociedade. Filosófica. A nossa sociedade como um todo. Ela é bizarra, ela é estranha. Né? Ela é rápida. Então, alguns exemplos que a gente colocou: ecologia, saúde mental. Eu sou professor universitário. Essa questão da saúde mental, entre os meus alunos, né, da depressão, é uma questão muito crítica, muito complexa nessa geração para ser debatida a fundo. Né? Desigualdade social, esses foram temas que o Eduardo também trouxe, né, mas antes do evento, a questão da ecologia e desigualdade social. Direitos humanos, democracia, que são assuntos que às vezes podem parecer meio politizados demais, mas eu acho que se a gente entra numa sociedade que você não pode falar de direitos humanos e democracia, a coisa tá feia. Então, são temas que a gente achava, né, que eram tão claros, que a gente tinha superado como humanidade, como civilização, e que talvez recentemente tenham sido colocados aqui em questão que a gente tem que reforçar, né, e entender o que são. Okay? E ver como que os conceitos e valores teosóficos sustentam e apoiam esses conceitos que foram construídos, né, no século XX. Democracia, colonialismo, né, que é essa relação de controle e dominação de algumas nações por outras, né, xenofobia, né, essa dificuldade de aceitar o outro, da outra nacionalidade, do outro grupo diferente do nosso, racismo, machismo, homo-lesbo-transfobia, ou seja, a questão dos homossexuais, lésbicas, né, eu poderia colocar bissexuais também, a comunidade trans, e outras formas de opressão também. Então, esses assuntos se impõem sobre nós. Todos nós nos relacionamos com eles de alguma maneira, mesmo que ignorando-os. E talvez a sociedade filosófica possa nos ajudar a pensar todas as questões nesse mundo difícil. E ignorar uma forma de motivo. Pode ser. Bom, aí tá ali o item, né? Aí eu trouxe só um trechinho da carta do grande mestre, porque às vezes pode parecer que não, mas a sociedade filosófica não fala nada disso, a sociedade filosófica não se importa com esses assuntos. E é a carta do grande mestre que traz alguns puxões de orelha que eu acho relevantes. Quem é o Macho? Sim. O mundo em geral, especialmente a cristandade, abandonado por 2000 anos ao regime de um Deus pessoal, bem como a seus sistemas políticos e sociais baseados nessa ideia, provou agora ser um fracasso. Se os filosofistas dizem, nada temos com tudo isso, o que acontece com nossas belas declarações sobre benevolência, filantropia, reforma, etc. Serão tais declarações falsas? Não tem como nós nos isentarmos de termos que são essenciais para a humanidade hoje. E o Maharaj está fazendo aqui puxando a orelha. Né? Ele vai dizer, eu acho que eu não trouxe esse trecho, né? Aquele que todo mundo conhece, antes morram os novos fundadores da sociedade filosófica do que ter sido transformado numa escola de magia e ocultismo, que não se importa com a humanidade. Tá aqui. E a própria citação. E aí, mas eu vou destacar então só o final, em que ele diz, né? Para serem verdadeiras, a religião e a filosofia têm de oferecer a solução a todos os problemas. Se a gente não consegue dialogar com as questões que estão no âmago, estão sendo emergentes na vida das pessoas hoje, essa filosofia está limitada. Nós precisamos criar as pontes. Então esse era o item 1. O item 2 tem tudo a ver com isso, ele diz assim, criar pontes. Aqui eu coloquei só uma versão resumidinha para a gente poder acompanhar o panorama geral, mas a versão completa está aqui no texto. Tá? Item 2. Criar pontes entre as ideias filosóficas e os pensamentos filosóficos e científicos do nosso tempo. Blavatsky fazia isso, né? Toda hora, na doutrina secreta, os mestres também estão dialogando com antropólogos da época, com cientistas da época, com pessoas, elas citam, né? Pessoas. Mas é do século XIX, né? A gente precisa dialogar com coisas do nosso tempo. Em áreas como a filosofia, a epistemologia. Para quem não conhece, a epistemologia é uma área da filosofia que se dedica a entender a própria noção de conhecimento, como se constrói o que é um conhecimento válido, como
Né? Esse é o foco da epistemologia. Explica melhor, porque é difícil para a gente entender o que é epistemologia, por gentileza. Eu fui estudar isso só no mestrado e só caiu a ficha no doutorado. Então, é um pouco complicado. Mas a noção de epistemologia é justamente o estudo de como que nós criamos a noção do que é um conhecimento válido e o que não é. Então, por exemplo, se a gente considera o que é verdade, o que é mentira, o que é verdade, o que é verdadeiro, o que é... todas essas questões da epistemologia. Como a gente define o que é verdade? Ou seja, a gente bota em dúvidas as bases das nossas crenças e nossas doutrinas, é isso? Exatamente. Tem um senso crítico, né? Que é uma proposta epistemológica, é pensar não só o conhecimento em si, mas como eu construí esse conhecimento. Então, gato é doce, como diz os argentinos, precisam de... Vou continuar aqui com as áreas que são muitas. Antropologia, que é a ciência da cultura, estudo da cultura humana, né? Sociologia, educação, psicologia, ciência da religião, ciência política, que não é limitada à questão da ciência política partidária, mas política como essa discussão do resto público, né? Da convivência humana e das relações de poder. História, arqueologia, artes, ciências naturais, etc. E aí tem uma ênfase, né? Nesses casos é necessário estudo aprofundado ou diálogo com especialistas em cada assunto. A intenção nesse contexto não seria de colonizar esses saberes com um saber teosófico, mas o oposto, permitir que esses conhecimentos auxiliem a tradição teosófica adaptada ao século XXI. Porque o que acontece? Tem uma iniciativa, uma outra iniciativa, que é de justamente trazer as ideias teosóficas para a universidade. E aí é uma outra coisa legal, mas aqui o que a gente estava querendo enfatizar é um outro aspecto, é buscar essa ciência para ver no que ela nos ajuda a nós nos repensarmos. E aí eu vou trazer aqui, eu vou colocar coisa que para mim é o mais importante, além de evitarmos cair no senso comum em nossos discursos. Então quem estuda filosofia, quem estuda ciências sociais humanas de maneira geral, sabe o perigo que é o senso comum. O senso comum é aquele senso que a gente constrói no dia a dia, que não tem estudo, que tem embasamento, que não tem visão crítica. E aí o grande perigo, inclusive o perigo de a gente fazer o número 1, é a gente começar a falar todos esses assuntos baseados no senso comum. Porque se a gente for falar de, por exemplo, um dos itens ali é racismo. Se a gente for falar de racismo, aí pega todo o conhecimento teosófico que eu posso ter da literatura e tal, e misturo com o racismo do senso comum, isso é muito perigoso. Isso é ruim, isso mais atrapalha. Dá um exemplo. Eu vou trazer um outro exemplo aqui, tá? Direitos humanos. Aí, o senso comum diz assim, direitos humanos é para proteger bandido. Direitos humanos para humanos direitos. Isso é o senso comum, de quem não tem a menor noção histórica e conceitual do que significa os direitos humanos. Aí você pega essa noção de conceito comum e relaciona com toda a literatura teosófica. Isso é danoso, isso é terrível. A gente tem uma história de 150 anos depois da sociedade de evolução dos discursos que a gente tem que acompanhar para poder falar desses assuntos. Eu trouxe aqui... Danoso como? Eu não entendo. Como? Eu não entendo. Quando relaciona com a sociedade teosófica, fica danoso. Com senso comum, sem conseguir se atualizar. Eu vou dar um outro... Então, foi isso que eu falei. A pessoa vai falar assim, não, vou usar a literatura teosófica para falar sobre direitos humanos. Mas a noção que ela tem de direitos humanos é essa que eu falei. Direitos humanos é para defender bandido? É o quê? É para defender bandido? Ela não sabe o que é direitos humanos. E se propõe a falar da relação entre direitos humanos e sociedade teosófica. Mesmo que ela entenda de filosofia. Se ela não entende nada de direitos humanos, ela vai estar fazendo um serviço. Porque é isso que a gente pode buscar, toda essa história do conhecimento. E às vezes são coisas que a gente pode, por exemplo, não é uma questão que nem o Marcelo tanto colocou, às vezes é uma questão de expansão, de coisas que já foram faladas. Eu vou dar um exemplo também bem assim pontual. Muitas vezes os mestres citam a ideia de caridade. Né? Caridade é um valor importante e tal. Muitas pessoas que discutem essa questão de como a gente pode ajudar as pessoas que sofrem, em vez de usar a perspectiva da caridade, que traz todo um ponto de vista, estão dizendo que, olha, tem uma outra perspectiva que a gente chama de justiça social. É também uma perspectiva de ajudar as pessoas, mas é uma perspectiva que olha mais com relação à causa e não tanto um sintoma. Por mais que a caridade seja linda e tenha seu lugar também. Mas quando a gente pega a perspectiva da justiça social, ela é mais poderosa.
Que vai na raiz, né? E isso foi uma coisa que veio construída nas últimas décadas do pensamento de quem estuda serviço social, de quem estuda essas questões. Então, por que a gente não pode pegar a ideia, a essência do que o mestre está falando, né, de caridade, ajudar o outro e tal, e trazer um discurso de, olha, o discurso da justiça social é muito mais potente do que caridade. O que não significa que o mestre está errado. Isso significa que a gente vai atualizar o discurso agregando a inteligência humana nos últimos 150 anos. Então essa é uma coisa que é importante. Eu trouxe aqui um exemplo para falar sobre isso. No ano de 2018, a gente teve nosso encontro aqui no rádio, né? A gente chamou, por exemplo, o César para falar. O nosso tema era uma frase, um trechinho da Voz do Silêncio que diz: auxilia a natureza e trabalha com ela. Esse era o nosso tema do evento. E a gente chamou o César para falar sobre o quê? Crise ambiental e sustentabilidade, uma visão teosófica. E o César conhece, tem a bagagem teosófica, mas ele também é, né, engenheiro ambiental e mestrando, agora mestre, né, em agronomia, né? Então, quer dizer, ele vai trazer um discurso muito mais embasado para discutir. A gente também trouxe o Eduardo Iver, que também conhece muito do assunto, e até queria comentar que na última escola de verão a gente teve uma iniciativa muito legal nesse sentido, eu acho que foi uma coisa da Tereza, né, da Tereza Botarro, de trazer um pesquisador da área de veganismo para falar de veganismo, que mesmo que ele não conhecesse de filosofia, ele veio, ele falou ele com uma propriedade. Ele tinha os dados, as pesquisas na ponta da língua. As pessoas fizeram perguntas para ele que às vezes parece ter uma resposta simples e dizer, não, tem linhas do ativismo vegano que vão argumentar dessa maneira, tem linhas que vão argumentar por essa outra. Então, quer dizer, ele traz uma ideia que já está no Sociedade Teosófica, vegetarianismo, atualizou com todo o conhecimento que a gente tem hoje sobre esse assunto. Olha que potente que é isso. Então, a necessidade de a gente tentar fazer essas conexões com quem pesquisa, com quem entende, às vezes com quem tem informação, às vezes não tem informação, mas tem um estudo sério, né? Mesmo que não tenha um título, aqui, como no caso do César tem. Bom, 3. Ecoando uma iniciativa do presidente internacional, Tim Boyd, buscar possibilidades de aproximação com outras organizações com propostas similares, incluindo aquelas que compartilham do mesmo tronco filosófico, de forma a cooperar e fortalecer o trabalho pelo benefício de todos os seres. Eu acho que esse é o foco, né? É o trabalho pelo benefício de todos os seres. Para tal, é importante resguardar a identidade e a autonomia da sociedade teosófica, não é que a gente vai se fundir, não é que a gente tem que concordar, né? E das outras instituições também, um espírito de colaboração e não de fusão. Esperamos que rixas históricas que possam existir desapareçam quando não fizerem mais sentido. O Vic fez um comentário sobre isso no e-mail dele, e ele comenta assim, bom, isso já está meio sendo feito, né? Dentro da esfera internacional, ali o Tim Boyd, palestrantes estão indo lá falar em adiar, e tem o ITC, Deriri Tororó, né? Então, de certa maneira, e eu gostaria de dar a boa notícia, na minha opinião, que na minha humilde percepção, de maneira geral, dos jovens que eu vejo, muitos deles não estão dispostos a comprar as brigas históricas dentro da ST e fora também. Então, as rixas, quando existir rixa, ele de veteriano, né? A impressão que eu tenho é que as novas gerações vão cada vez menos deixar essa rixa para lá. Essa é a impressão que eu tenho, é a minha esperança também. E trabalhar junto, né? Inclusive com quem está fora. Aqui a gente teve muita discussão naqueles dias lá sobre quais eram as instituições que a gente gostaria de trabalhar junto. A gente acabou optando, depois de muito bate-boca, deixar assim aberto. Mas além das instituições internacionais que a gente já debateu, que, né, o LT, né, a LUT e a Sociedade Antroposófica e a Sociedade Ponte Loma, tem outras sociedades que a gente poderia pensar também que não são necessariamente teosóficas, né? Aí fica não necessariamente a obrigação, mas a ideia. Talvez a gente pudesse atuar junto. E não é ver se a gente concorda, ficar debatendo se Valvato se disse isso ou aquilo. É se ajudar. Às vezes a pessoa aluga um espaço, outra aluga o outro, poderia alugar junto, poderia fazer um projeto, às vezes, da OTS junto. Se ajudar quando for conveniente também, né? Então a gente mencionou, inclusive, no encontro, acabou preferindo não deixar, mas foram mencionados, inclusive, no Brasil, a Nova Acrópole, que é uma instituição também, uma dissidência, né, uma teosófica, e outras instituições que não são teosóficas, como as escolas Rosa Cruzes e os centros kardecistas espíritas, que também podem ser aliados, né, na nossa tarefa pela humanidade. Mesmo que pensem diferente, respeitando a diferença, pelo amor de Deus. Enfim. O próximo item é o
4. Esse é o mais... Opa. Aqui eu falo no vídeo sobre isso. O próximo item é o mais delicado de todos. Que ele diz assim, bem no meio, né? Ajudar na ampliação dos horizontes da perspectiva teosófica, estudando com respeito tradições pouco abordadas na sociedade teosófica, como as tradições dos povos originários das Américas, da África e da Oceania, reconhecendo a legitimidade das diferentes expressões da sabedoria divina. Nesse contexto, é importante uma abordagem inclusiva, que respeite o local de fala, ou seja, respeite a pessoa que pratica de fato, que tem a vivência, né, e como ela vê o mundo e a sua prática. Evitando uma perspectiva colonizadora e aprofundando nossa capacidade de escuta. Porque se a gente quiser realmente ser uma fraternidade, um núcleo da fraternidade universal sem diferença de credo, a gente tem que fazer como manda lá o resgate do Marcelo, do programa original, que você não fala mal da religião do outro, né? Você não critica a religião do outro, você está disposta a dialogar. E aí a gente vai ver como tem coisas em comum. Porque se você fala assim, eu tenho a verdade, se você quiser usar a minha verdade como parâmetro para ver o que o seu é verdadeiro e o que é falso, aí não tem diálogo. Não é possível um diálogo dessa maneira. Então o que a gente faz? Colocar toda a perspectiva, ouvir o outro e permitir que o diálogo mostre o valor das coisas, sem querer convencer ninguém. Você pode? Às vezes parece que historicamente se montou uma cartilha e se foi nas diversas religiões e disse, bom, isso aqui dessa religião cabe aqui. Então isso é verdade. Agora, isso aqui dessa religião terceira não coube aqui no meu esqueminha. Então é mentira, é inferior. E parece que historicamente se fez isso. Se colonizou os diferentes saberes com uma cartilha pronta. Bom, a noção que o comentário que o Vic fez sobre isso, ele falou assim, legal, concordo, mas ele só falou assim, se nós temos recursos limitados de tempo, pessoas, energia, eu colocaria esse item um pouco abaixo na prioridade dos outros. Mas ele ficou em concordância de maneira geral. Esse foi o comentário do Vic. Ele não achou isso a coisa mais essencial de todos dentro desses daqui. Eu trouxe umas citaçõezinhas, eu não vou nem ficar ampliando, porque a gente já debateu bastante sobre isso, e toda a pesquisa do Marcelo, da Ana Graça, do Luiz, já trouxeram essa ideia de algum momento, né, a Blavatsky, ela, não sei se a palavra certa seria essa, ela dá uma recuada e diz, não, então a sociedade teosófica, por motivos X, fica com essa coisa mais aberta e se cria uma outra escola para focar na tradição tibetana, da fraternidade tibetana, né, especificamente. Então, o que acontece? Por causa disso, para o bem ou para o mal, e cada um vai achar o que quiser, hoje a gente tem uma sociedade, que a própria Blavatsky coloca, né? Não temos mais princípios ou doutrinas próprias, a gente tem esse reservatório das várias sabedorias, né? E aí, ela também fala ainda na chave, né, que a sociedade é dividida entre um pouco mais interno e mais externo, e aqueles que pertencem ao mais interno, de fato, abraçam como sua doutrina, a filosofia esotérica de acordo com a nomenclatura, de acordo com a roupagem, né, que a tradição da fraternidade tibetana usa, mas a sociedade teosófica ela é mais aberta. Ela diz que não é obrigatório, embora, obviamente, seja a base do que a gente discute, né? Essa questão é muito delicada, e eu estava pensando sobre ela, e eu me lembrei que eu escrevi um artigo, que eu publiquei em 2016, na revista Theosophist, que fala muito sobre isso. E aí eu percebi, eu tô desde 2016 vagando por esse tipo de argumentação. Eu trouxe aqui para trazer um comentáriozinho, porque eu acho que para a gente poder criar esse espaço de abertura, de entender outras possibilidades de sabedoria divina, a gente também tem que pensar a própria maneira que a gente entende teosofia. O nome desse artigo é Teosofia Indefinida. Não é o título original. O título original era A Ambiguidade da Teosofia. Aí eu acho que o editor, não sei se Tim Boyd, achou uma ambiguidade da teosofia meio forte. Aí deram essa sugestão de teosofia indefinida, lá do Sri Ram, que é uma citação que eu uso, e aí ele acabou pegando, então usando esse termo, né? E aí o que eu proponho nesse artigo é a gente pensar a questão da palavra teosofia e uma pequena ambiguidade, que eu continuo defendendo ser uma ambiguidade, que é um pouco complicada. Que é a seguinte, a gente usa a teosofia num sentido como, por exemplo, a gente fala da sabedoria divina.
disponível em todos os países, em todas as eras, inclusive na América antes dos europeus invadirem, né? Enfim, todas as eras estava disponível essa possibilidade. E aí, como a Blavatsky ela coloca assim, né? Que essa teosofia, a sabedoria divina, é adquirida, ou o Deus, a sabedoria dos deuses, que vem para a mente do mundo da forma, nesse espírito sem forma, que o homem, em algumas eras, tem sido permitido em todos os países a perceber as coisas no interior, no mundo invisível. Ou essa sabedoria divina, que ela fala, teosofia, não pode ser adquirida apenas por estudo. Isso na chave para a teosofia, né? Porque é um conhecimento super-humano, infinito em natureza, que não pode ser comunicado, que pode ser comunicado para o eu superior, espiritual, num estado de êxtase. Então ele não é intelectual. A teosofia não é intelectual. Porém, às vezes a gente usa a palavra teosofia também para se referir às coisas que são, né, da linguagem. Quando se eu falo, né, bom, a terceira raça raiz eram os lemurianos, eles tinham tal altura, eles tinham tais características, isso é o conhecimento concreto. É a filosofia esotérica. É a filosofia esotérica. E a gente usa a palavra teosofia para os dois. E aí, às vezes, eu acho que, e não é só nós, na própria literatura isso aparece dessa maneira, né? E aí eu acho que, aí eu coloco no artigo, a minha argumentação toda eu coloco 3 armadilhas que podem advir desse uso para 2 coisas. E dou umas sugestões de cuidados para a gente ter com a palavra mesmo, né? E aí, uma das citações que eu menciono para fortalecer essa ideia de que a gente pode ter uma teosofia flexível, ampla, que abranja todas as possibilidades de religiosidade humana, daqueles que têm contato com o divino, mesmo que por outros meios, um texto que foi escrito pelo Srihan, então ele, como presidente internacional, escreveu o editorial do Theosophists, né? E aí ele escreve em 63 sobre uma convenção do Conselho de 13 anos antes, 1950. Então ele fala, teosofia não foi em nenhum tempo do curso da história da sociedade teosófica oficialmente definida ou cristalizada. Pelo contrário, o Conselho Geral da Sociedade adotou em dezembro de 1950, no tempo do Festival de Diamante, Jubileu de Diamantes da Sociedade, uma resolução explicitamente chamando por uma sabedoria indefinida e ilimitada. E afirmou a sabedoria, a liberdade de cada e todos os membros de chegar ao seu próprio entendimento do que é a teosofia. Ao expressar essa liberdade, eles juntaram fraternidade universal e essa sabedoria indefinida de uma maneira a sugerir que são esses objetivos e esses métodos que dão seu caráter único para a sociedade teosófica. A sabedoria, com letra maiúscula, sabedoria, precisa permanecer indefinida. Talvez, se parcialmente, porque ela é ilimitada, e parcialmente pela razão de que ela contém aspectos e elementos que são além do escopo das palavras e do nosso pensamento limitado. Então, esse artigo que eu escrevi, as pessoas gostaram dele, traduziram para o espanhol, publicaram na revista cubana, publicaram na revista colombiana, divulgaram na página do Facebook, acho que da peruana. Mas eu também fui criticado, viu? Teve gente que... Porque eu sou um perigo se as teosóficas essas ideias. Mas assim, a gente está no espaço Tem lugar para todo mundo. Perspectivas, né? Bom. E aí eu queria fazer uma pequena reflexão assim, no trechinho da chave, né? Isso não quer dizer que fora da ST e do grupo interior não existam teósofos verdadeiros, que ela associa muito mais com o altruísmo do que com qualquer outra coisa. Há em número muito maior do que se acredita, e seguramente muito mais que entre os membros do círculo externo da sociedade teosófica. E aí eu olho para isso e eu penso, eu quero conversar com essas pessoas também. Eu quero que esses teósofos pai de santo, esse teósofo xamã, esse teósofo Theravada, do budismo Theravada, esse teósofo espírita, esse teósofo de verdadeiro teósofo, de puro altruísmo, conexão, comunhão com o divino, venha para a sociedade teosófica contribuir com a gente, trabalhar com a gente pela humanidade. Para que a gente possa fazer isso e ter diálogo, a gente precisa criar
gerar esse discurso que seja aberto para a possibilidade de conversa. Eu trouxe aqui 2 exemplos de coisas que já foram feitas, e até está aí, né? É coisa que eu gostaria de ver mais, eu acho que no espírito dessa declaração, gostaria de ver mais. Aqui foi em 2017 que a gente chamou o Charles para falar lá em Brasília, e a palestra que ele deu era Relações entre Teosofistas e Religiões Brasileiras. Ele falou de várias tradições, falou da Umbanda, falou de outras tradições. Ele tem um livro, né, Umbanda, uma visão esotérica, que é um livro que fala de Umbanda, citando Blavatsky em toda a página. Aquilo ali é Umbanda na perspectiva, usando Blavatsky como base para entender a Umbanda. Então é pura teosofia, investigando uma tradição nossa, brasileira, fazendo isso aqui que a gente falou, ampliando os horizontes da perspectiva teosófica, porque os mestres não tinham como falar de Umbanda, nem existia Umbanda na época. Aqui é outra perspectiva, que já fica também como sugestão de palestra online, que é do Marco Aurélio Bilibio, Teosofia e Ecosofia, em que ele vai falar das experiências que ele teve com pajés, com pessoas da sabedoria da floresta. E aí, algumas coisas que ele vai dizer, ele vai falar, olha, tem tradições esotéricas escondidas na floresta, entre o povo guarani, e que a gente não faz nem ideia. E ele foi lá investigar, então compartilha com a gente aqui. Então, tem gente já fazendo, né? Essa é a ideia. E eu acho que, dentro daquele contexto dos 16 jogos, me parece que isso é muito rico. Porque isso foi uma coisa que foi ensinado, né, para os budistas também. Os budistas foram adaptando seus ensinamentos. Eles foram para o Afeganistão, eles foram para o Tibete, foram para a China, foram para o Japão. Ele foi dialogando com as culturas locais. Adquirindo o colorido local. Adquirindo, né? Então teve influência do Bon no budismo tibetano, que era a tradição xamânica do Tibete. A coisa foi dialogando com os espaços onde eles estavam. E aqui tem gente pensando nisso, né? Então, eu trouxe aqui os 2 objetivos. Já falamos bastante do segundo, né? A gente viu toda essa discussão, né, da pesquisa histórica, para ver como que ele foi alterado ali, talvez para o bem, talvez para o mal e tudo mais. Mas eu queria, na verdade, falar do primeiro. Porque para a gente poder criar, de fato, o núcleo da fraternidade universal da humanidade, sem distinção de raça, credo, sexo, casta ou cor, e agora estou pensando numa nova grafia, né, para incluir outras questões, a gente precisa ter um discurso que abrange a todos. Porque se a gente falar assim, o núcleo da fraternidade universal, sem distinção de credo, mas o budismo Theravada não sabe o que está fazendo. O budismo Nyingma é de mago negro. O budismo, os xamãs usam substância, ayahuasca, então não pode. Os bandistas têm mediunidade, então não pode. E a gente vai dialogar com quem? A nossa fraternidade sem distinção fica um grupinho meio seleto, né? Então, o que tu chama de dialogar? Como seria? Como você diz? Nesses espaços aí, pode ser tantas 2 coisas, né? Tanto teosofistas que pesquisam, nem eu falei do Bilibio e do Charles, mas às vezes é o contrário também. A gente pode ouvir, que nem a gente teve o caso do veganismo da Teresa, né? Ele não era teosofista, mas ele tinha uma expertise, ele sabia muito daquele assunto. E aí nós, teosofistas que somos, escutamos aquilo, fazemos nosso filtro, nosso entendimento, construímos nossas conexões, baseados naquela pessoa especialista no assunto. Então pode ser isso também. A gente teve um encontro interreligioso, não, lá em Caxias do Sul, né, no Rio Grande do Sul, que causou uma polêmica desgraçada, porque a gente trouxe pessoas de religiões como essa para falar, para compartilhar vivências espirituais deles. Então, é um tema delicado. Sim, tá já bem pequenininho. Ano passado, lá no Coreia, sugeriu uma palestra, ele me ligou, né, sugeriu uma palestra do Guarani. Doutorado, não sei aonde, né? Aí eu disse, mas que assim, a religião sabedoria dos Guaranis, que ocuparam aqui antes de nós, né? E aí fizeram a arte, né? E o Ricardo deu um salto, né? O Ricardo deu um pulo, né? E aí eu entender qual era a posição do Ricardo, né? O Ricardo dizia assim, ele falava da independência da sociedade teosófica. Mas, Ricardo, você acha que vai ferir a independência se trouxer o índio Guarani só para falar, né? Sobre... Não, mas ele tem a ayahuasca. Que ayahuasca, o Ricardo, o índio Guarani não tem ayahuasca não, a ayahuasca é de outro, não é do Guarani. Mas de qualquer forma, se a ayahuasca, se ele tem a ayahuasca, não tem problema não, porque é só uma palestra. Acho que não vai fazer propaganda de nenhuma prática, né? Então aí, eu acho que ficou, é um ritual.
espiritual lá dentro. Aí eu acho que ficou nesse diálogo, ficou bem claro assim, uma certa distinção. Né? Ele puxou muito bem a questão da independência. Citou lá, eu nem me lembro mais. Que uma coisa é você extrair a religião sabedoria de povos que existiram de todo sempre, né? De todo sempre. E outra coisa é a ritualização, trazer o ritual para dentro. Né? Eu acho que essa ficou bem claro nessa discussão. Você pode perguntar, né, para uma pessoa desse tipo, olha, aqui na Ciência Teosófica a gente fala muito da unidade de todas as coisas. Vocês têm essa visão também? Como se expressa? Como vocês falam sobre isso? Como vocês vivenciam a unidade de todos os seres? E aí ele vai falar da perspectiva dele. E aí aquilo ali, se ele tiver de fato uma comunhão com o divino e uma percepção única da realidade, ele é mais teosofista do que a maioria de nós. Se ele tiver de fato essas características. Eu acho que é importante, porque assim, a gente quer absorver a sabedoria divina expressa nas diferentes tradições. Como nós, que não temos conhecimento nenhum sobre a tradição Guarani, sobre a tradição Tupinambá, qualquer tradição, como nós vamos enxergar algo que nós não conhecemos num local onde nós não temos informações nenhuma? Se não for um líder, um pajé, um Tupinambá, me falar da experiência espiritual mais íntima dele na tradição dele, para nós, como que a gente vai chegar na aldeia deles e dizer, olha, eu acho que a unidade desses caras aí é isso aqui. Como que a gente vai fazer isso? Né? E a gente, como foi pontuado aqui, não está se botando em xeque vir fazer rituais, vir nos colonizar. Mas assim como nós não podemos ser colonizados por tradições exteriores, nós não devemos as colonizar com um saber literário construído por nossos antepassados teosóficos. Eu acho que o Marcos levantaria isso. É só para dizer que o Conselho Internacional levou uns 2 anos discutindo uma resolução que está publicada, acho que na revista, que é Já saiu? já há muito tempo, que fala da liberdade e das responsabilidades das lojas e grupos teosóficos. Então ela fala especialmente que pode convidar pessoas de outros movimentos, né? O que ela, em essência, essa resolução, de alguma forma, procura limitar outros grupos que se instalam dentro da sociedade teosófica para estudar só a tradição deles. Aí a resolução procura limitar. Mas lá está ressalvado que isso não significa que não pode convidar pessoas de outras tradições para expressar no ambiente teosófico a tradição, sabedoria da tradição deles. Isso foi uma resolução do Conselho, que em alguns lugares a loja teosófica era tudo menos teosófica. Entendeu? E aí o Conselho deu uma enxugada. Eu queria falar alguma coisa sobre isso. Eu sinto que a religião sabedoria é o tronco das religiões, mas ela não é a periferia das religiões. E a periferia das religiões, elas acumulam muita superstição. Mas aí eu estou falando do catolicismo, estou falando do xamanismo, estou falando do budismo. Me lembro uma vez do Avelino falar da macumbia hinduísta, porque ele considerava que muito do que os templos hindus, que a gente põe o hinduísmo lá em cima, que muito do que os templos hindus faziam era uma macumbia. Pois é, exatamente. E que é um aspecto de que quem está aqui e conhece o hinduísmo nos livros não vai saber, porque você... mas eu sinto que dentro do possível, a gente deve se ater sempre a buscar a religião sabedoria dentro do que quer que seja. E não deixar de estar consciente de que essas múltiplas manifestações acumularam muitas superstições, tanto assim que foi necessário treinar a Blavatsky por 24 anos para que ela pudesse mostrar um pouco da essência da religião de sabedoria. Então, assim, eu acho que isso não inclui falta de respeito,
Isso não inclui desconsideração, mas inclui o discernimento aqui de você saber que tem coisa que é joia, mas tem coisa que é caco de vidro. Nem tudo é o mais profundo da religião sabedoria em todas as manifestações. Nenhuma tradição, né? Nenhuma tradição. Em nenhuma tradição. Inclusive, o próprio budismo tibetano, que eu respeito muito, que eu tenho a maior admiração, eles falam de você reencarnar como um mosquito. Quer dizer, eu acho sim, franco exagero, mas existem pessoas que falam isso. Eu já vi um lama falando que isso se refere a estados psicológicos, não necessariamente físicos. Aí eu acho que tem razão, porque você pode se animalizar muito, você pode desenvolver a cobiça de ficar um espírito faminto, você pode, através do seu livre-arbítrio, piorar muitas coisas, mas não necessariamente está ser como um mosquito, coisa desse tipo, ou uma barata. Então, E como é que a gente pode buscar, né, esse lado esotérico das religiões, de uma religião que a gente não conhece dentro da profundidade, mas que o outro conhece? O diálogo, né? O diálogo a gente entende, conversa, troca, claro. troca Por exemplo, ideias. Eu sou vegetariana de nascimento e pretendo morrer assim. Eu não tenho a menor intenção. Agora, por isso, eu vou desrespeitar quem come carne? Eu acho que está errado, tá bom? Eu acho que está errado. Eu acho que a alimentação vegetariana é muito mais saudável, é muito mais compassiva, é muito mais adequada. Mas eu tenho que saber que eu sou do outro. E eu não vou desrespeitar o outro porque ele tem hábitos que não são os meus. Só para dar um exemplo assim, bem óbvio, eu acho que é a mesma coisa com as religiões. Tem coisas que, por exemplo, dentro do catolicismo, a coisa de pedir favores, de ficar rezando, fazendo novena, eu acho que sobra. Mas nem por isso deixa de ter uma coisa genuína no seu interior. Eu acho que isso se aplica também às religiões das Américas, às religiões xamânicas, etc. Alguma coisa da religião sabedoria certamente está lá, mas tem muita coisa que sobra também. Eu achei esse exemplo ótimo sobre o vegetarianismo, porque você não vai desrespeitar a pessoa, mas você tem o direito de falar que acha que está errado. Você não tem que dizer que está tudo certo. Você não tem que concordar com tudo. Não, eu estou concordando com você. Mas você pode ouvir. Pode. E quando você pode ouvir e no final decidir que não sobrou muita coisa esotérica ali, vamos deixar de lado. Sim. Porque cada pessoa também constrói, né, os seus significados, seu caminho. Né? Eu acho que você falou uma questão que é bem significativa, mais anterior à tua fala, quando você falava que existe uma sabedoria divina, uma teosofia, que ela é revelada, ela é experienciada num estágio de elevada consciência. E essa não é definida. Blavatsky também fala na doutrina secreta que existe uma filosofia esotérica, ou um fragmento dessa experiência que foi transmitida por essas pessoas que passaram por essa experiência e que essas experiências foram confrontadas por vários desses seres com o mesmo saber ou com uma experiência mais elevada para saber se de fato aquilo era uma experiência real e esse saber foi transmitido até então. E daí criou-se a tal da filosofia esotérica das grandes traduções, o que não se mistura um pouco com o que é um corpo doutrinário externo das religiões. Então, por exemplo, eu acho que a sua fala mais ou menos traz a necessidade de nós termos uma pesquisa mais aprofundada dentro da própria sociedade teosófica. Porque eu não preciso me tornar um padre ou um bispo para estudar cristianismo. Tampouco vou perder tempo estudando o catecismo da Igreja Católica, porque ali é o corpo da doutrina católica e não um corpo de ensinamento esotérico. E se nós conseguirmos chegar, talvez por isso que no objetivo original tivesse o apontar para as filosofias orientais, aonde essa filosofia esotérica ainda estava menos contaminada à época. Né? Pode ser que hoje não esteja. E se nós tivéssemos contato com uma filosofia esotérica mais limpa, nós seríamos capazes, como os próprios Mahatmas falaram, de a gente dialogar com as outras tradições, extraindo dali o seu esoterismo ou não. Então, isso é muito delicado porque, ao mesmo tempo em que a gente não tem tanta habilidade para fazer isso, né, a gente corre o risco também de, em participando ou não de uma dessas tradições, seja cristã, seja qualquer uma outra,
expondo aquilo que é o nosso modo de ver seria uma filosofia esotérica dela, a gente traga princípios dessa filosofia e lute por eles também aqui dentro, como a gente já refletiu em outros estágios. Então, me parece que o caminho inicial para que a gente dialogue com o esoterismo das tradições, além das religiões, seja a gente conhecer de fato um dos ramos mais saudáveis da filosofia esotérica. Ela apontou alguns, no Oriente, os Upanishads, no Ocidente, a gnose, etc. E deu ramos por aí. Talvez isso fosse uma pista segura para que a gente pudesse também fazer uma pesquisa segura. Eu trouxe aqui o exemplo do Marco Aurélio, porque justamente minha fala poderia ficar muito abstrata. Né? O que tu está falando? E aí, não, aqui. É isso aqui. E aí o Marco Aurélio é um teosofista de bagagem, né? Não é um teosofista assim, um novato que está chegando aí, um aventureiro assim, para mostrar que, olha, é esse tipo de coisa aqui que a gente está falando. Né? Não é uma coisa assim de, vamos todo mundo tomar ayahuasca no meio, não faz sentido. Você já acabou tudo, porque as pessoas já estão te interrompendo. Não, é que na verdade a gente está no quarto ainda, são 7. Não, mas como ele disse, esse era o ponto mais polêmico. Esse é o ponto mais polêmico. Então eu vou fazer uma intervenção rápida. Esse rapaz é um perigo. Não, ele é muito lúcido e profundo. E eu queria contar uma historinha, até para você beber uma água. Eu sei que essa história aqui poucas pessoas conhecem. Acho que o Ramon conhece, que é mais velho do que ele. Dizem que quando Winston Churchill fez o primeiro discurso no parlamento inglês, ele tinha 21 anos. E fez um discurso brilhante. Você lembra disso, né? E aí ele foi perguntar ao tio dele, que era Raposa Velha, já tinha 50 anos no parlamento, o que ele tinha achado. Aí o tio falou assim, você deu um tiro no pé, você já arrumou uns 50 inimigos. Você tinha que ter chegado humilde, gaguejando, pedindo permissão. Você já chegou arrombando tudo, dizendo que era o bambambam. Não é assim. Então esse rapaz é um perigo, porque ele já chegou mostrando profundidade, já mostrando muita lucidez. E você já arrumou muitos inimigos, tá? Eu li o artigo deles contra mim. Continua, por favor. Falando muito apressado. Aliás, eu posso deixar uma mensagem para os meus inimigos, assim, ocultos, que podem existir por aí. E a mensagem é o seguinte: quanto mais você dá pontapé no ariano, mais ele gosta. Então, e a gente fez. É verdade, mais ou menos. Como disse a Josi, que veio aqui, que tem a sua visão maravilhosa do que é a sua filosófica, e ela veio aqui para lutar e não ter que engolir. E aí você pode dizer, olha, vamos aqui nos engolir juntos, né? Para todo mundo que acredita que isso é importante, cada um à sua forma. E ninguém chuta cachorro morto. Pior que tem gente que chuta. O quinto item vai manter assim, manter a vigilância e constante reflexão para que o trabalho ético de autotransformação não se confunda com algum tipo de moralismo vazio ou que reproduza preconceitos. É importante perceber e questionar nossos condicionamentos socio-histórico-culturais como parte da autocultura. Eu acho que essa é uma questão muito chave e que tem tudo a ver com o primeiro item. Se a gente quer ser pessoas mais éticas hoje em dia e não quer pensar em coisas como machismo, racismo, não racismo superficial, né? Porque não é racismo, se tacar pedra numa pessoa de um outro grupo étnico-racial é racismo, mas existem racismos muito mais sutis, né? Então a gente tem que pensar de maneira profunda nessas transformações éticas. Então não adianta eu ser vegetariano, quer dizer, adianta ser vegetariano, mas assim, não adianta só ser vegetariano, só você fazer pequenas ações aqui e ali, mas aí você não está disposto a repensar coisas como, por exemplo, o Krishnamurti, um pouco eu conheço o Krishnamurti, me parece alguém que vai trazer essa proposta da gente se desconstruir, faz parte da vida espiritual, a gente se desconstruir, né? A morte espiritual faz parte da caminhada, né? E aí a pessoa não está disposta, por exemplo, a seguir falar, pô, que piada racista, né? Tem que levar piada racista. Mas aí é politicamente correto, né? Mas não está a pessoa disposta a refletir. Ou então a pessoa diz, não, eu não sou homofóbico.
Mas aí quando eu descubro que o meu filho ou a minha filha é gay, meu Deus, tá faltando um pouquinho de trabalho, né? Um pouquinho de trabalho interno. Não só nessas questões, e nas questões todas, né? Até, enfim, até se a gente for pensar assim, né? Se quando você pensa uma pessoa eticamente evoluída, avançada, altruísta e tal, e aí você vê alguém falando alguma coisa, por exemplo, assim, eu sou a favor da tortura, e tu sabe disso? E eu bato palma, alguma coisa aí tá muito errada. E a gente não tá conseguindo estabelecer relação entre altruísmo puro, de autoabnegação, de pensar nos outros, e aí você achar que é normal. Alguém falar uma coisa dessa, por exemplo. Você é a favor da tortura? Então a gente tem que refletir muito profundamente essa questão. Não só com esses itens aqui de cima, mas os primeiros 2 itens podem nos ajudar a pensar isso de maneira contextualizada na sociedade de hoje, né? Senão... Bom,